Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Solução para a dívida dos estados é apresentada no Senado Federal e o presidente da Assembleia confia que nova proposta é caminho para o débito de Minas e passou por votação final a criação de um programa de orientação sobre a síndrome de Down. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. Treze projetos de lei foram aprovados na reunião de plenário desta terça-feira. Temas como o aproveitamento de armas apreendidas pelo Estado e os direitos das pessoas com síndrome de Down estão entre as propostas que agora aguardam a sanção do governador. O plenário aprovou 5 propostas de segundo turno, como a do deputado Grego da Fundação, que cria um programa no Estado de orientação sobre a síndrome de Down, para estabelecer ações de esclarecimento da população e estimular a inclusão social de quem tem a síndrome. As pessoas com síndrome de Down são diferentes, mas têm as suas capacidades, têm os seus potenciais e eles, uma vez estimulados, essas pessoas têm uma parcela muito grande de contribuição para toda a sociedade. Também foram aprovados definitivamente o projeto de lei da deputada Maria Clara Marra, que estabelece diretrizes para a política de conscientização para o trânsito e a convivência harmônica entre automóveis e ferrovias no Estado. A proposta prevê ações a serem desenvolvidas pelo Estado em parceria com os municípios, como campanhas educativas, de fiscalização e de sinalização de pontos estratégicos. E também o projeto do deputado Sargento Rodrigues, que prevê o aproveitamento pelos órgãos de segurança pública de armas, peças, componentes e munições apreendidos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado. Ainda em votação final, passou o projeto do governador Romeu Zema, que altera a lei que estabelece os critérios de transferência de recursos do Estado para programas sociais em ano de eleições. A proposição atualiza a lista dos programas sociais que podem receber verbas públicas durante o período eleitoral, quando fica proibido distribuir bens, valores ou benefícios pelas administrações. A atualização dessa lista evita que haja interrupção de projetos já em andamento. Em primeiro turno, o plenário aprovou 8 projetos, como o da deputada Bela Gonçalves, que institui a política de apoio às cozinhas solidárias, para garantir o direito à alimentação, reduzir a fome e a insegurança nutricional, principalmente das pessoas em situação de rua. Outra proposta que passou foi a do deputado Tiago Cota, que prevê um protocolo de ações para motoristas de aplicativos em casos de passageiros que venham a passar mal ou fiquem inconscientes durante a corrida. O texto recomenda aos motoristas que acionem o SAMU e uma autoridade policial e também que prestem assistência quando não houver risco ao próprio condutor. Aperfeiçoar para que a gente possa, os nossos filhos, aqueles que a gente ama, nós mesmos, quando usamos esse serviço, termos uma segurança maior no direito nosso de ir e vir e também para aqueles que trabalham com o aplicativo, sobretudo em horários atípicos, em rotas atípicas, tenham também essa condição de ter uma segurança maior para com a sua profissão ali, com o seu dia a dia. Uma possível solução para quitar a dívida do Estado com a União foi protocolada nesta terça-feira no Senado Federal. O presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, afirmou que a proposta é o melhor para Minas Gerais do que o regime de recuperação fiscal. O projeto de lei complementar é resultado de um esforço conjunto da Assembleia e do Congresso Nacional. Para o presidente, foi um trabalho de muitas mãos para se chegar ao projeto de lei complementar que foi protocolado nesta terça-feira no Senado. Desde o ano passado, a Assembleia e o Congresso Nacional buscam uma solução definitiva para o endividamento dos estados. Muitos estão superendividados, como é o caso de Minas Gerais, que deve cerca de 160 bilhões de reais para a União, e também do Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul.
Todos esses já aderiram ao regime de recuperação fiscal, alternativa que ainda não foi descartada pelo governo Zema. O regime tem validade de 9 anos. Nesse período, o Estado precisa implementar várias medidas para equilibrar as contas, o que, na opinião de opositores da proposta, pode prejudicar a prestação de serviços à população e impõe sacrifício aos servidores públicos. Os críticos ainda argumentam que, ao fim do período de vigência do RRF, o montante da dívida pode aumentar em 60 bilhões, passando para 220 bilhões de reais. Com o programa de pleno pagamento da dívida, apresentado pelo presidente do Congresso Nacional, senador mineiro Rodrigo Pacheco, essa situação se inverte e a dívida é realmente paga. É uma construção a 4 mãos, né? Ou seja, no primeiro momento, o governo atual ficou aí, pelos últimos 4, 5 anos, insistindo nessa ideia do regime de recuperação fiscal, mas também porque não tinha outra alternativa à época se avizinhando. Quando a Assembleia fez esse movimento de atraso do presidente do Congresso Nacional e surgiu essa nova alternativa, logo depois o governador também, Zema, e o próprio governo aderiram à ideia também, dando sugestões. Agora, não acho que é derrota ou vitória de ninguém, eu acho que é uma vitória de Minas Gerais, porque, repito, se conseguirmos resolver isso, nós estamos resolvendo o principal problema do Estado de Minas e, obviamente, de todos os outros estados da federação que convivem com esse problema também. Mais cedo, em Brasília, Rodrigo Pacheco falou dos pontos principais do novo programa. Diferente do plano inicial, o valor do montante da dívida não mudou e permanece na casa dos 160 bilhões. A possibilidade de entrega de ativos do Estado para a União está no projeto. É o caso das estatais, como CEMIG e Copasa, e créditos que o governo tem a receber, como os que vêm de acordos judiciais. O indexador da dívida também mudou. Hoje, é o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, mais 4% de juros ao ano. Pela nova proposta, passa a ser só o IPCA. Para compensar os 4% de juros, a redução pode ser de 1% se o Estado passar para a União de 10% a 20% do valor da dívida em ativos e 2% se for acima de 20% do valor. 1% tem que ser em investimentos no próprio Estado e 1% para um fundo de equalização para atender a todas as unidades da federação, até as que não estão endividadas. Eu acho que é um passo muito importante para o Brasil solucionar essa questão federativa, porque da forma como está, isso não é solução, isso é postergar o problema. E o que nós estamos buscando aqui é dar uma solução efetiva. Uma possível volta da tramitação do regime de recuperação fiscal na Assembleia ainda depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem dado liminares que suspendem o pagamento da dívida que não é paga desde 2019. Agora, o prazo para o Estado recomeçar a pagar vence no próximo dia 20 de julho. O presidente do Legislativo Mineiro garante que a Assembleia vai cumprir todos os prazos. Se nós não tivermos um novo prazo dado pelo Supremo sobre essa pauta, muito provavelmente, repito, por conta de não termos mais prazo e esse projeto novo ainda não ter sido votado até o final, muito provavelmente a Assembleia estará discutindo o regime no início da semana que vem. O presidente ainda falou sobre o projeto de lei que aumenta a contribuição dos servidores públicos para o IPSENG Saúde e que tramita em primeiro turno na Assembleia. Ele afirma que os deputados ainda precisam analisar o estudo de impacto financeiro da proposta do Executivo. Nós não podemos fazer nada com pressa, nós temos que ouvir a todos, fazer uma construção com muita calma. O governo do Estado, sobre o IPSENG, mandou apenas hoje o impacto financeiro orçamentário deste projeto. Como mandou apenas hoje, é impossível dos deputados, da Assembleia, fazer uma análise dessas informações que repito, chegaram apenas hoje, a tempo de votar antes, ou no período de julho agora. Então, muito provavelmente, o IPSENG será analisado apenas no segundo semestre. E no início da noite, Romeu Zema informou por meio das redes sociais que o governo de Minas pediu ao Supremo Tribunal Federal mais um adiamento para voltar a pagar a dívida. Bem, e outro projeto sobre as contas do Estado é o da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela contém as projeções de quanto o Estado deve arrecadar e gastar no ano que vem. A LDO está na reta final de análise aqui na Assembleia. Quem explica para a gente é o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite a todos. Heitor, você pode explicar para a gente o que contém a LDO e como está a tramitação aqui na Assembleia?
Pois é, Beguini, a LDO, ela contém aí as prioridades e metas do governo para o ano que vem. É uma espécie de preparação de prévia do orçamento, só que o orçamento mesmo, ele só chega no segundo semestre. O projeto da LOA, a Lei Orçamentária Anual, só no segundo semestre. Mas tem uma preparação aqui, já algumas informações que podem constar já no orçamento. A nossa equipe, Beguini, nos ajuda mais uma vez aqui a mostrar as informações principais da LDO na nossa tela. A gente vai colocar aqui agora. Vamos lá ver as receitas primeiro. As receitas previstas para o ano que vem, 129,4 bilhões. E o telespectador vai observar que as despesas estão maiores, 133,22 bilhões, o que gera aí um déficit de 3,75 bilhões de reais estimado para o ano que vem. Bom, Beguini, é uma redução significativa com relação ao déficit deste ano. O rombo desse ano está em 8,1 bilhões de reais. Então, tem um cenário de melhora, apesar das contas ainda estarem no negativo aí nessa projeção. E o Estado ele faz um alerta também, Ricardo, que é o seguinte, é uma questão de rigidez fiscal, porque 85% da receita com impostos já estão comprometidos com repasses obrigatórios aí para a saúde, educação, repasses para os municípios, para os demais poderes. Então, esse número também é melhor do que o deste ano, porque esse comprometimento esse ano está acima de 90%, está caindo para 85%, mas ainda mostra que o governo tem pouca margem para despesas além do que está previsto aí no orçamento e também para fazer investimentos no Estado. Vou passar para a próxima tela aqui, pedir o pessoal para jogar agora, Ricardo, com relação às emendas que já foram apresentadas a esse projeto aqui na tramitação. Olha só, 255 emendas de deputados, um conjunto expressivo aí de emendas, uma emenda do próprio governador e 13 emendas do relator do projeto lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A emenda do governador, Ricardo, ela só troca uma tabela. Foi um erro de apresentação do projeto original, uma tabela estava errada, o governo mandou a correta. Dentre as emendas do relator, está previsto aí que a LOA demonstre, a Lei Orçamentária Anual, ela demonstre os recursos que vão ser aplicados na política de atendimento à mulher vítima de violência, uma questão em que o relator está destacando. Nas emendas dos deputados, alguns destaques aqui. A emenda do deputado Sargento Rodrigues, prevendo medidas de combate e prevenção também a enchentes e desastres climáticos ambientais, uma pauta cara aqui para a Assembleia de Minas. Deputada Maria Clara Marra sugerindo políticas de redução das desigualdades sociais, combate à fome e à pobreza. E o deputado Ricardo Campos pedindo universalização na energia elétrica no Estado. Tramitação, Beguini, o parecer da LDO e as emendas vão ser analisadas em uma reunião marcada para esta terça-feira, a partir das 11 da manhã, numa nova reunião da Comissão de Fiscalização Financeira, ampliada com os membros das demais comissões da Assembleia. Depois disso, o projeto pode ir à votação no plenário, tudo isso em turno único. E só depois dessa votação no plenário, a Assembleia pode encerrar o seu semestre, segundo o que prevê o próprio regimento aqui da Casa. Heitor, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Assembleia. Obrigado, Beguini. Bem, nesta terça-feira, as comissões de defesa dos direitos da mulher da Câmara dos Deputados e da Assembleia se uniram em um seminário para pedir fortalecimento de políticas públicas para essa parcela da população. Entre as demandas estão a ampliação de projetos do governo federal para o Estado e o fortalecimento das redes municipais de atendimento. Das 853 prefeituras de Minas, apenas 64 são administradas por mulheres. De todos os estados do Sudeste, aqui é o único que não tem uma Secretaria Estadual da Mulher. A necessidade de mais espaço político para as mulheres foi reivindicada no seminário. É justo que mais mulheres possam estar nesses espaços de tomada de decisão. 12% das prefeituras no Brasil tem mulheres e 7,5% em Minas Gerais só tem mulheres prefeitas. Os governos estão sendo realizados pelos homens. E eles estão governando para eles mesmos. Um ofício com demandas de Minas foi entregue à ministra de Estado da Mulher. Entre os pedidos, a implantação de uma Casa da Mulher Brasileira, de atendimento humanizado, na região do Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha, que representa 14% do território de Minas, registrou em 2023, segundo apresentado nos encontros regionais da Comissão de Defesa da Mulher da Assembleia, 67 tentativas de feminicídios e 61 casos consumados. Uma realidade de todo o estado, que só perde para São Paulo em número de assassinatos de mulheres. A ministra disse que um dos focos é fortalecer a rede de enfrentamento nas cidades brasileiras. Ela lembrou que são apenas 156 varas judiciais voltadas para a mulher. Em Minas, há apenas 40 centros de referência e 68 delegacias especializadas. Precisamos fazer que em cada delegacia tenha varas,
tem a promotoria, porque não é o serviço único exclusivamente da segurança pública. A complexidade da violência contra as mulheres exige, né, uma dinâmica de todas as políticas públicas. Aumentar o alcance das políticas públicas nos municípios foi apresentado como grande desafio. Para a ministra, não basta ter orçamento se o recurso não chega à cidade por falta, por exemplo, de secretarias estaduais da mulher, órgão reivindicado pelas comissões de defesa da Câmara dos Deputados e da Assembleia. As políticas públicas, elas são executadas nos municípios. Hoje nós temos, na dinâmica interfederativa, o governo federal assumindo um papel importante na definição da delimitação de políticas públicas para as mulheres, mas nós sabemos que ainda a minoria dos municípios tem estruturas específicas para a execução de políticas de mulheres. Trazer essa discussão com o governo federal, chamar os municípios para essa reflexão, mas sobretudo para a ação na ponta, isso é fundamental. Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, recebeu nesta segunda-feira o 6º encontro regional do Seminário Legislativo Estatuto da Igualdade Racial. O evento foi marcado por cobranças por leis efetivas de combate ao racismo estrutural e à violência contra os negros. O seminário percorre várias regiões mineiras, colhendo sugestões da comunidade. Na mesa de abertura do encontro do Rio Doce Vale do Aço, discursos sobre a necessidade de se construir um Estatuto da Igualdade Racial específico de Minas. Nós temos ainda uma dívida social muito grande em relação à questão racial. E o Estatuto, ele visa justamente a colocar balizas para as relações sociais, para o relacionamento das pessoas. A metodologia de construir projeto de lei, regionalizando e ouvindo cada regional é fantástico. A gente tem ouvido contribuições muito importantes e principalmente com a especificidade de cada região. Nós somos um estado que é muito maior do que muitos países. O representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ressaltou que o projeto de lei do Estatuto será importante para a criação de um sistema estadual de promoção da igualdade racial. Segundo ele, até agora, apenas 32 dos 853 municípios mineiros aderiram ao sistema nacional. A partir da implantação do sistema estadual, essa adesão pode aumentar. A partir do momento que aprovar o Estatuto da Igualdade Racial no âmbito do Estado de Minas Gerais, nós teremos mais municípios fazendo parte do Sistema Nacional da Igualdade Racial e, desta forma, fazendo a promoção da igualdade racial, ações afirmativas e o enfrentamento do racismo. Porta de entrada de qualquer política pública é o município. Este professor fez uma reconstituição histórica sobre o racismo e o preconceito no Brasil desde o tráfico de escravos. Ele destacou que os direitos estão na Constituição, mas ainda não são totalmente respeitados. Eu acredito que é um avanço histórico e que poderá ajudar a reduzir ou diminuir ou acabar com essa discriminação, esse racismo estrutural que continua na sociedade brasileira. A violência também esteve no foco da palestra. De acordo com pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os homicídios de pessoas negras aumentaram 11,5% entre 2008 e 2018. Entre não negros, houve queda de 12,9%. Das mulheres assassinadas no país em 2018, 68% eram pretas. O povo negro sempre vê a segurança pública com muita ressalva, porque durante muito tempo as forças policiais, elas sempre foram usadas para nos oprimir. Não é possível que o corpo negro seja sempre visto sob o ponto de vista da criminalidade, e não como sujeito de direito, como cidadão. Os grupos foram divididos em 3 temas, que incluem direitos de acesso a uma vida digna, ao trabalho e à justiça, diversidade religiosa e financiamento de políticas públicas. Os participantes também puderam apresentar novas propostas. A de Elaine foi aprovada. Uma escuta qualificada no registro de ocorrência policial em casos de racismo. Esse registro é muito importante. Muitas das vezes é banalizado e até mesmo a pessoa ela passa ali por constrangimento, Sendo que essa parte é essencial para garantir o quê? O combate ao racismo. No fim do encontro, foram eleitos os representantes regionais que vão participar da etapa final do seminário em Belo Horizonte em agosto.
Edson e João Henrique, pai e filho, estão entre eles. É importante ser ouvido. Eu acho que é isso que o poder público tem que fazer. Ouvir a comunidade, ouvir o povo preto, sabe? Para a gente poder chegar, na verdade, aonde a gente deveria estar. Na sexta-feira, Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, recebe o encontro. As inscrições para participar terminam nesta quarta-feira. Mais informações no QR Code na tela. Na Comissão de Administração Pública, avançou uma proposta que pode reforçar a luta contra o assédio moral em órgãos públicos. Um projeto de lei complementar quer facilitar a denúncia e dar agilidade à apuração. O texto já pode ser analisado pelo plenário da Assembleia. A proposta do deputado Enes Cândido, do Republicanos, teve o aval da Comissão de Administração Pública. O texto prevê que o governo disponibilize um canal interno exclusivo para o recebimento de denúncias sobre assédio moral, garantido anonimato e a pronta apuração da denúncia. A comissão ainda aprovou o parecer favorável em primeiro turno ao projeto que traz regras para a atuação dos comitês de prevenção e solução de disputas em contratos administrativos do governo. A proposta da deputada Lúcia Falcão, do Podemos, traz regras relacionadas a itens como prazos de funcionamento, escolha de integrantes e assessoramento. O objetivo é trazer mais segurança jurídica, conhecimento técnico e rapidez para os contratos administrativos. Um outro projeto, que teve o aval mais cedo da Comissão de Constituição e Justiça, também passou em primeiro turno na administração pública. O texto, dos deputados João Magalhães e Zé Guilherme, propõe um mecanismo de negociação entre o Estado e seus devedores. O foco são débitos de impostos e outras dívidas já judicializadas. Para quem aderir, estão previstos benefícios como descontos em juros e multas. Projetos que criam ou alteram leis com impactos em áreas como saúde e educação tiveram o aval da Comissão de Justiça nesta terça-feira e seguem agora para as comissões temáticas. É o primeiro passo para que as propostas comecem a tramitar na Assembleia. 3 projetos são do deputado Charles Santos. Um deles institui o sistema de monitoramento e de avaliação da política de valorização da vida no sistema estadual de ensino, prevenindo assim suicídios de jovens e crianças. Outro é aperfeiçoando a política estadual de atenção integral à saúde do homem. O objetivo é garantir a realização de exames complementares para o diagnóstico de alterações na próstata, especialmente o exame de ressonância nuclear magnética. Por fim, o projeto que atualiza a legislação sobre o controle de epidermólise bolhosa, uma doença genética e hereditária que provoca bolhas na pele. O objetivo é incluir diretrizes ligadas à prevenção e tratamento. Ainda na área da saúde, um projeto da deputada Nayara Rocha institui o Disque Autismo, um serviço telefônico gratuito para orientação sobre o acesso a ações e serviços de saúde e também recebimento de denúncias de maus-tratos e violações dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Já o projeto do deputado professor Wendel Mesquita assegura às pessoas com Alzheimer os direitos e benefícios previstos em lei para as pessoas com deficiência. A criação da Política Estadual de Saúde Funcional, baseada na CIF, uma classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, é a proposta do deputado Lucas Lasmar. Atualmente utiliza o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é focado na doença. Agora o CIF vem para a gente analisar a pessoa, fazer o diagnóstico das suas limitações de forma individual, não tratar todos da mesma forma. O projeto do deputado Leleco Pimentel altera a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Abandono e a evasão escolar nos estabelecimentos de educação básica da rede pública estadual. O texto inclui a adoção de estratégias para assegurar a educação de alunos impossibilitados de frequentar a escola devido a razões de saúde. É o caso, por exemplo, de pacientes jovens da hemodiálise que tem que 3 vezes por semana, além do tempo de transporte, estão impossibilitados da matrícula escolar. Garantir o direito à educação é fundamental. A Comissão de Justiça ainda deu aval ao projeto da deputada Maria Clara Marra, que obriga as concessionárias de pedágio que atuam em Minas a manter todos os guichês funcionando durante o horário comercial. E projeto da deputada Lohana institui diretrizes para a criação da Política Estadual de Promoção de Mulheres Adultas e Jovens em Espaços de Liderança, que tem entre os objetivos desenvolver programas de capacitação. Em outras 5 comissões da Assembleia avançaram propostas sobre a saúde da mulher e ainda a gratuidade no transporte público entre os municípios em dias de eleições. Os parlamentares também enviaram cobranças a vários órgãos públicos. Vamos ver.
A Comissão de Segurança Pública está preocupada com o uso do aplicativo de mensagens WhatsApp nas corporações policiais do Estado e também com o possível assédio para que os servidores utilizem o próprio telefone para o trabalho ou com envio de cobranças por mensagens. Ofícios sobre esses problemas devem ser enviados à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar. Já casos na Polícia Militar Rodoviária devem ainda ser tema de uma audiência pública da comissão. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte deve enviar cobranças a órgãos públicos. Para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o pedido é por fiscalização rigorosa em postos de combustíveis da Grande BH para verificação de irregularidades nos preços. Já do secretário de Fazenda de Minas, Luiz Cláudio Fernandes, os deputados querem mais agilidade em relação ao imposto cobrado em inventários e heranças, o ITCD. Contribuintes reclamam de atrasos, o que adia o fim dos processos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o parecer do projeto que cria o Programa Mineiro de Atenção à Saúde da Mulher no Climatério. Conhecido como Programa Menopausa Feliz, a proposta de autoria da deputada Ana Paula Siqueira tem como objetivo oferecer assistência à saúde física e mental das mulheres durante o climatério, um período de transição que marca o fim da fase reprodutiva da mulher. Com especial atenção às mulheres negras, indígenas, quilombolas, povos tradicionais e homens transgêneros, o projeto prevê a realização de consultas, exames específicos, seminários e outras ações. A proposta de emenda à Constituição que pretende garantir o transporte público intermunicipal de graça nas regiões metropolitanas do estado, nos dias em que se realizam as eleições, já pode ir à votação final. Nesta terça-feira, o texto passou por duas mudanças. A primeira determina que a gratuidade do transporte no dia das eleições será custeada pelo Estado. A outra alteração busca garantir a liberação do servidor público sem prejuízo do salário e benefícios para cumprir mandato em associações, federações e centrais sindicais que tenham mais de 5 anos de existência. O texto atual prevê a liberação apenas para a entidade sindical. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência cobrou da Secretaria de Estado de Educação o envio de professores de apoio para as escolas estaduais que possuem alunos com necessidades especiais. Os deputados receberam denúncias da inexistência desses profissionais em várias escolas do estado, o que compromete o direito dos alunos a um ambiente educativo adequado. E o Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quarta-feira com mais uma edição inédita. E outras notícias sobre o Parlamento Mineiro e também conteúdos da TV Assembleia, você pode conferir no portal lmg.gov.br. E você também pode seguir e interagir com a TV Assembleia no Instagram e na rede social X. Boa noite, até amanhã.